Fernando Oliveira tinha 47 anos e era dono de uma das maiores redes de cafeterias do Brasil. Começou com um único bar pequeno aos 25 anos. Um espaço minúsculo de 30 metros quadrados em um bairro popular de São Paulo. Servia café, pão de queijo e sonhos. Nada sofisticado, mas era feito com amor, com dedicação, com qualidade. E deu certo, muito certo. Em 22 anos, aquele bar pequeno tinha se transformado em uma rede de 85 lojas espalhadas por 15 estados. Faturamento anual de 120 milhões de reais. Fernando era milionário, muito milionário. Mas o sucesso tinha mudado ele. Mudado muito. Nos primeiros anos, Fernando conhecia cada funcionário pelo nome, conversava com todos, perguntava sobre as famílias, sobre os sonhos, sobre as dificuldades. Era presente, era humano, era acessível. Mas conforme a empresa cresceu, Fernando foi se distanciando. Passou a trabalhar apenas no escritório central, um prédio moderno de vidro espelhado. 10º andar, sala enorme com vista panorâmica, longe, muito longe das lojas, muito longe dos funcionários, muito longe da realidade. Agora Fernando só via números, planilhas, gráficos, relatórios de lucro. Não via mais pessoas, não via mais histórias, não via mais humanidade. E os funcionários, para Fernando, eram apenas números também, recursos humanos, substituíveis, descartáveis. Se um saía, contratava outro. Simples assim. Sua esposa, Márcia, sempre reclamava. Fernando, você mudou. Você não é mais aquele homem que eu conheci. Aquele que se importava com as pessoas, que tinha coração. Márcia, eu tenho 85 lojas, 2.000 funcionários. Não dá para conhecer todo mundo. Não dá para ser amigo de todo mundo. É negócio, é profissional. Mas você pode ser profissional e humano ao mesmo tempo. Você esqueceu de onde veio. Esqueceu como era no começo. Eu não esqueci. Eu evoluí, cresci, é diferente. Mas Márcia sabia que não era evolução. Era distanciamento, era frieza, era perda de humanidade. Naquela quinta-feira de março, Fernando estava no escritório, reunião com os gerentes regionais, analisando números do último trimestre. A loja de Campinas está com queda de 15% nas vendas, disse Rodrigo, gerente da região sudeste. Precisamos fazer algo. Qual o problema? Fernando perguntou, olhando para a planilha. Rotatividade alta de funcionários. Terceira gerente em 6 meses. Equipe desmotivada. Atendimento ruim. Clientes reclamando. Então demite a equipe e contrata outra. Simples. Senhor Fernando, talvez o problema não seja a equipe. Talvez seja a gestão. Talvez precisemos entender o que está acontecendo. Rodrigo, eu não pago você para fazer terapia com funcionário. Pago para gerar resultado. Se a equipe não está gerando resultado, troca. Próximo assunto. Rodrigo ficou em silêncio. Desconfortável, mas não argumentou. Ninguém argumentava com Fernando. Ele era o dono. Ele mandava. Fim. Depois da reunião, Fernando ficou sozinho no escritório, olhando pela janela, para a cidade lá embaixo, para as pessoas pequenas como formiguinhas, correndo, trabalhando, vivendo, e sentiu algo estranho, algo que não sentia há muito tempo. Vazio, um vazio profundo, incômodo. Tinha dinheiro, muito dinheiro. Tinha sucesso, tinha reconhecimento, mas não tinha... o quê? Não sabia, mas algo estava faltando. Pegou o celular, ligou para Márcia. Oi, amor. Vou chegar tarde hoje. Tenho mais reuniões. Fernando, você disse que ia jantar comigo hoje. Você prometeu. Eu sei, mas surgiu uma coisa. Amanhã a gente janta, prometo. Você sempre promete e nunca cumpre. Márcia, não começa. Estou cansado. Eu também estou cansada. Cansada de ser casada com um fantasma. Você está sempre ocupado, sempre trabalhando, sempre distante. Eu trabalho para dar uma vida boa para você, para a gente ter conforto. Eu não quero conforto, quero companhia, quero atenção, quero o homem que eu casei. Márcia, eu preciso desligar. A gente conversa depois. Desligou e ficou olhando para o celular, sentindo o vazio aumentar. Naquela noite, sozinho no apartamento,
Márcia tinha ido dormir na casa da irmã. Fernando não conseguiu dormir. Ficou pensando em tudo, na empresa, no dinheiro, no sucesso, na solidão, no vazio. E teve uma ideia estranha, mas que não conseguiu tirar da cabeça. Queria ver, queria saber como eram suas lojas de verdade. Não os números, não os relatórios, mas a realidade, o dia a dia, os funcionários, os clientes, a verdade. Mas se aparecesse como Fernando Oliveira, dono da rede, todo mundo ia se comportar diferente. Ia fingir, ia mostrar apenas o que ele queria ver. Então decidiu. Ia se disfarçar. Ia visitar uma loja como cliente comum, sem ninguém saber quem ele era. E ia ver a verdade nua e crua. Na sexta-feira de manhã, Fernando acordou cedo. Não colocou terno, não colocou relógio caro, não colocou sapato italiano. Vestiu calça jeans velha, camiseta simples, tênis surrado, boné, óculos escuros. Olhou no espelho. Não parecia o dono de uma rede de cafeterias. Parecia um homem comum, um trabalhador, um cliente qualquer. Perfeito. Pegou o carro. Não a BMW. Pegou o carro velho que usava no começo. Um Gol 2005 que ainda tinha na garagem. Guardado, empoeirado, mas funcionando. Dirigiu até a loja mais antiga. A primeira. Aquela que tinha aberto 22 anos atrás. Que tinha sido reformada, ampliada, modernizada, mas que ainda estava no mesmo lugar, no mesmo bairro popular. Estacionou na rua, desceu, olhou para a fachada. Café do Fernando, desde 2003. O nome original, que tinha mantido mesmo depois de virar rede. Respirou fundo e entrou. A loja estava cheia. Era 9 da manhã. Horário de movimento. Pessoas tomando café antes do trabalho. Estudantes, trabalhadores, aposentados. Fernando foi até o balcão. Havia 3 atendentes, 2 mulheres e um homem. Todos jovens, uniformizados, mas com expressões cansadas, sem sorriso, mecânicos. Uma das atendentes se aproximou. Devia ter uns 25 anos. Cabelo preso, olheiras profundas. Crachá. Júlia. Bom dia. O que vai querer? A voz era monótona, sem emoção, automática. Bom dia. Queria um café. Média. Mais alguma coisa? Não, só o café. R$ 7. Fernando pagou, pegou a comanda e foi sentar em uma mesa no canto, de onde podia observar tudo. Observou os atendentes, Júlia e os outros 2. Nenhum sorria, nenhum fazia contato visual com os clientes. Apenas pegavam pedidos, entregavam, pegavam dinheiro, repetiam, como robôs. Observou a loja. Estava limpa, mas não impecável. Havia migalhas em algumas mesas. O chão precisava de uma varrida. O banheiro, ele foi verificar, estava sujo. Papel higiênico acabando. Sabonete vazio. Observou os clientes. Alguns reclamavam baixinho. Atendimento péssimo. Café frio. Banheiro imundo. Mas ninguém reclamava alto. Apenas pagavam. Saíam. E provavelmente não voltavam. Fernando sentiu algo no peito. Desconforto, vergonha. Aquela era sua loja. A primeira. A que deveria ser exemplo. E estava assim. Mal cuidada, mal gerenciada, mal... Júlia trouxe o café. Colocou na mesa sem dizer nada. Sem sorrir. Ia virar para sair quando Fernando disse: Desculpa, posso te fazer uma pergunta? Júlia parou. Virou. O quê? Você trabalha aqui há quanto tempo? 2 anos, por quê? Só curiosidade. Você gosta de trabalhar aqui? Júlia olhou para ele, desconfiada. Por que você quer saber? Só conversa. Desculpa se fui inconveniente. Júlia hesitou. Depois disse, a voz baixa. Não gosto. Mas preciso. Tenho contas para pagar. Entendo. E o dono? Como ele é? Júlia deu uma risada amarga. O dono? Nunca vi. Ninguém aqui nunca viu. Ele fica no escritório dele, longe. Não se importa com a gente. Só com o dinheiro. Fernando sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Como assim não se importa? Olha, eu não deveria estar falando isso. Mas já que você perguntou, a gente trabalha em condições ruins. Salário baixo, sem benefício. Gerente que grita com a gente, que humilha. E quando a gente reclama,
A resposta é sempre a mesma. Que resposta? Júlia olhou ao redor, certificando-se de que ninguém estava ouvindo. Depois olhou para Fernando e disse 3 palavras. 3 palavras que congelaram Fernando, que pararam o coração dele, que mudaram tudo. Não gostou? Sai. Fernando ficou paralisado, olhando para Júlia, processando. Não gostou? Sai. É o que a gerente sempre diz. Quando a gente reclama de alguma coisa, salário, condições, falta de respeito, a resposta é sempre essa. Não gostou? Sai. Tem fila de gente querendo trabalhar aqui. E como se a gente fosse descartável. Como se não importasse. Fernando não conseguia falar. Não conseguia se mover. Apenas olhava para a Júlia, para a tristeza nos olhos dela, para o cansaço, para a resignação. Desculpa, Júlia disse. Não deveria ter falado. Esquece. Aproveita seu café. E saiu. Voltou para o balcão. Voltou para o trabalho mecânico. Sem sorriso, sem esperança. Fernando ficou sentado, olhando para o café na frente dele, mas não conseguia beber. Não conseguia fazer nada. Apenas ficava ali, congelado. Não gostou? Sai. 3 palavras. 3 palavras que revelavam tudo. Que mostravam o que sua empresa tinha se tornado. Que mostravam o que ele tinha se tornado. Um empresário que via funcionários como números, como recursos, como descartáveis. E a gerente apenas refletia a cultura que ele tinha criado. A cultura de frieza, de distanciamento, de desumanização. Fernando levantou, deixou o café intocado e saiu da loja. Entrou no carro e ficou ali, sentado, mãos no volante, olhando para o nada. E pela primeira vez em anos, Fernando chorou. Chorou de vergonha, de arrependimento, de perceber o que tinha se tornado, o que tinha feito. Tinha construído um império, mas tinha perdido a alma. Tinha ganhado milhões, mas tinha perdido a humanidade. E 3 palavras de uma garçonete cansada tinham mostrado isso. Tinham quebrado a ilusão. Tinham revelado a verdade. Não gostou? Sai. Fernando sabia que precisava mudar. Precisava fazer diferente. Precisava recuperar o que tinha perdido. Mas como? Como consertar anos de erros? Como reconstruir o que tinha destruído? Não sabia, mas sabia que precisava tentar. Precisava começar. Precisava fazer algo, porque se não fizesse, ia perder tudo. Não o dinheiro, não a empresa, mas algo muito mais importante, a si mesmo. Fernando ficou no carro por quase 1 hora, apenas sentado, pensando, processando. As 3 palavras ecoavam na cabeça dele como um martelo. Não gostou? Sai. Finalmente pegou o celular. Ligou para Rodrigo, o gerente regional. Rodrigo, preciso de informações sobre a loja original, a primeira. Quem é a gerente lá? É a Patrícia, senhor Fernando. Por quê? Tem algum problema? Quanto tempo ela está lá? Uns 3 anos. Ela é eficiente. Números sempre bons. Lucro acima da média. E a equipe? Como ela trata a equipe? Rodrigo hesitou. Senhor Fernando, os números são bons. É isso que importa, não é? Rodrigo, eu perguntei como ela trata a equipe. Mais hesitação. Olha, ela é rígida, exigente, mas consegue resultados. Rígida como? Senhor Fernando, para ser sincero, tem reclamações. No RH, funcionários dizendo que ela é agressiva, que grita, que humilha. Mas como os números são bons, nunca demos muita atenção. Fernando sentiu o estômago revirar. Quantas reclamações? Umas 15, nos últimos 6 meses. 15 reclamações e ninguém fez nada? Senhor Fernando, com todo respeito, a política sempre foi clara. Resultados importam. Se a loja está dando lucro, não mexemos. Foi o senhor mesmo quem estabeleceu isso. Fernando fechou os olhos. Rodrigo estava certo. Tinha sido ele. Ele tinha criado aquela cultura, aquela política, aquele monstro. Rodrigo, marca uma reunião, amanhã, 8 da manhã, com todos os gerentes regionais e com o RH. Todos. É urgente. Todos? Senhor Fernando, são 15 pessoas. Vai ser difícil reunir todo mundo com tão pouco aviso. Não estou pedindo. Estou ordenando. Amanhã, 8 da manhã. Todos. Sim, senhor. Desligou. Depois ligou para Márcia.
Ela atendeu na terceira chamada. A voz fria. O que você quer, Fernando? Márcia, eu preciso conversar com você. Pessoalmente, por favor. Agora você quer conversar? Depois de me ignorar por meses? Eu sei. Eu sei que fui um idiota. Mas, por favor, me dá uma chance. Preciso te contar uma coisa. Silêncio. Depois. Tá bom. Estou na casa da minha irmã. Pode vir aqui. Fernando foi. Dirigiu até o apartamento da cunhada. Márcia abriu a porta. Estava com o rosto cansado, olhos vermelhos. Tinha chorado. Entra! Sentaram na sala. Márcia de braços cruzados, defensiva. Então? O que é tão urgente? Fernando respirou fundo. Hoje eu fui na loja. Na primeira. Disfarçado. Como cliente comum. Márcia franziu a testa. Por quê? Porque eu queria ver a verdade, não os números, não os relatórios, mas a realidade. E eu vi. E foi horrível. Contou tudo. Sobre a loja mal cuidada, sobre os funcionários desmotivados, sobre Júlia, sobre as 3 palavras que tinham congelado ele. Não gostou? Sai. Quando terminou, Márcia estava chorando. Fernando, eu tentei te avisar. Tentei te dizer que você estava mudando, que estava se tornando frio, distante. Mas você nunca me ouviu. Eu sei, e eu sinto muito. Muito mesmo. Eu me perdi. Me perdi no dinheiro, no sucesso, nos números. E esqueci do que realmente importa. Das pessoas, da humanidade. E o que você vai fazer agora? Vou mudar. Vou consertar. Não sei como ainda, mas vou. Porque não posso continuar assim. Não posso ser esse homem. Esse empresário que trata pessoas como números. Que permite que funcionários sejam humilhados. Que cria uma cultura de não gostou? Sai. Márcia segurou a mão dele. Eu quero acreditar em você. Quero mesmo. Mas você já prometeu mudar antes. E nunca mudou. Dessa vez é diferente. Dessa vez eu vi. Eu senti. Eu entendi. E não tem volta. Eu preciso mudar. Não só pela empresa, mas por mim, por você, por nós. Márcia olhou nos olhos dele e viu algo que não via há muito tempo. Sinceridade, vulnerabilidade, humanidade. Tá bom, eu vou te dar uma chance, mas é a última. Se você voltar a ser aquele homem frio e distante, eu vou embora. De verdade. Entendeu? Entendi. E prometo que vou mudar. Os dois se abraçaram. E Fernando sentiu algo que não sentia há anos. Conexão, amor, esperança. No dia seguinte, sábado, às 8 da manhã, todos os gerentes regionais estavam na sala de reunião. 15 pessoas, mais a equipe de RH. 5 pessoas, todos confusos, sem entender por que tinham sido convocados com tanta urgência. Fernando entrou. Não estava de terno. Estava de jeans e camiseta. Todos estranharam. Fernando sempre usava terno nas reuniões. Bom dia a todos. Obrigado por virem com tão pouco aviso. Sei que é sábado. Sei que tem coisas para fazer, mas isso não podia esperar. Sentou na cabeceira da mesa. Ontem eu fiz algo que não fazia há anos. Fui visitar uma das nossas lojas. Não como dono, mas como cliente, disfarçado, sem ninguém saber quem eu era. Murmúrios, olhares trocados. E o que eu vi me chocou, me envergonhou, me fez perceber que eu falhei, como dono, como líder, como ser humano. Contou tudo, sobre a loja mal cuidada, sobre os funcionários desmotivados, sobre Júlia, sobre as 3 palavras. Não gostou? Sai. A sala ficou em silêncio, desconfortável. Essa é a cultura que eu criei, sem querer, sem perceber, mas criei. Uma cultura onde funcionários são números, onde reclamações são ignoradas, onde gerentes podem humilhar sem consequências, porque o que importa são os números, o lucro, o resultado. Fernando olhou ao redor, para cada pessoa. E isso acaba hoje. A partir de agora as coisas vão mudar, radicalmente. Como assim, senhor Fernando? Perguntou Rodrigo. Primeira mudança. Vamos investigar todas as reclamações de RH. Todas. Não importa se a loja está dando lucro. Se um gerente está humilhando funcionários, vai ser demitido. Ponto final. A gerente de RH, a senhora Beatriz, uma mulher de 50 anos, falou: Senhor Fernando, temos mais de 200 reclamações acumuladas, de várias lojas.
Se formos investigar todas, vamos investigar todas. Contrata mais gente se precisar, mas todas as reclamações serão investigadas e haverá consequências. Segunda mudança. Vou visitar todas as lojas, pessoalmente, não como dono, mas como observador. Quero ver a realidade. Quero conversar com funcionários. Quero entender o que está acontecendo. Terceira mudança. Vamos aumentar os salários. Todos os funcionários de atendimento vão receber um aumento de 20%. Imediato. Gasps. Olhos arregalados. Senhor. Fernando, disse Cláudio, gerente financeiro. Isso vai custar milhões. Vai impactar o lucro. Os acionistas não vão gostar. Eu sou o maior acionista. E eu estou decidindo. Funcionários bem pagos são funcionários motivados. Funcionários motivados dão bom atendimento. Bom atendimento traz clientes. Clientes trazem lucro. É investimento, não custo. Quarta mudança. Vamos criar um programa de desenvolvimento para funcionários que queiram crescer. Cursos, treinamentos, oportunidades. Porque não quero mais que as pessoas trabalhem aqui apenas porque precisam. Quero que trabalhem porque querem, porque veem futuro, porque se sentem valorizadas. Fernando se levantou. Eu sei que isso é muito. Eu sei que vai ser difícil, mas é necessário. Porque eu não quero mais ser o dono de uma empresa que trata pessoas como descartáveis. Quero ser o dono de uma empresa que cuida, que valoriza, que respeita. E se alguém aqui não concorda, se alguém acha que isso é bobagem, que o que importa são apenas os números, pode sair. Agora, sem ressentimentos, porque essa é a nova direção. E não vai mudar. Ninguém se levantou. Todos ficaram sentados, alguns surpresos, alguns céticos, mas todos ficaram. Ótimo. Então vamos começar. Beatriz, quero o relatório de todas as reclamações até segunda-feira. Rodrigo, quero uma lista de todas as lojas com alta rotatividade de funcionários. Cláudio, quero a projeção de custo do aumento salarial. Todos têm até segunda. Reunião às 8 da manhã. Podem ir. Todos saíram, menos Rodrigo. Ele ficou. Senhor Fernando, posso falar com o senhor? Em particular? Claro. Os dois ficaram sozinhos na sala. Senhor Fernando, eu quero me desculpar. Desculpar por quê? Pelas reclamações, eu sabia. Sabia que tinha gerentes problemáticos que tratavam mal os funcionários. Mas eu ignorei, porque os números eram bons. Porque achei que era isso que o senhor queria. Mas eu estava errado. E sinto muito. Fernando colocou a mão no ombro de Rodrigo. Você não estava errado. Você estava seguindo a cultura que eu criei. A culpa é minha, não sua. Mas agora vamos consertar, juntos, tá bom? Rodrigo assentiu, aliviado. Na segunda-feira, Fernando começou as visitas. Não avisava, apenas aparecia, disfarçado, como cliente, em lojas diferentes, em cidades diferentes. E o que via era sempre parecido. Funcionários desmotivados, gerentes autoritários, atendimento ruim, lojas mal cuidadas. Mas também via exceções. Lojas onde os funcionários sorriam, onde o atendimento era bom, onde havia cuidado. E nessas lojas, sempre tinha algo em comum. Um gerente bom, um gerente que tratava a equipe com respeito, que valorizava, que liderava com humanidade. Fernando anotava tudo. Nomes, situações, problemas, soluções. E depois de visitar 20 lojas em 2 semanas, voltou para o escritório e chamou Beatriz do RH. Beatriz, terminamos as investigações? Terminamos. Das 215 reclamações, 142 foram confirmadas. Casos de assédio moral, humilhação, gritos, ameaças. E os gerentes responsáveis? 23 gerentes. Alguns com múltiplas reclamações. Demite todos. Hoje. Senhor Fernando, são 23 gerentes, quase 1/3 dos nossos gerentes. Se demitirmos todos de uma vez, vai ter loja sem gerente. Vai ser um caos. Então promove funcionários bons. Funcionários que tratam bem a equipe, que lideram com respeito. Eu vi vários nas minhas visitas. Promove eles. Dá oportunidade. E se precisar, fecha algumas lojas temporariamente até encontrar gerentes adequados. Mas não vou manter gente que humilha funcionários.
Não importa quão bons sejam os números. Beatriz assentiu. Vou providenciar. E providenciou. Em uma semana, 23 gerentes foram demitidos. 15 funcionários foram promovidos. 3 lojas foram fechadas temporariamente. A notícia se espalhou. Pela empresa. Pela mídia. Dono de rede de cafeterias demite 23 gerentes por assédio moral. Empresa prioriza bem-estar de funcionários acima de lucro. Houve reações, positivas e negativas. Alguns acionistas reclamaram. Fernando está louco. Está destruindo a empresa. Está colocando sentimentos acima de negócios. Mas outros apoiaram. Finalmente uma empresa que se importa com funcionários. Que entende que pessoas não são números. E os funcionários? Os funcionários ficaram em choque. Não acreditavam. Gerentes que humilhavam há anos tinham sido demitidos. Salários tinham aumentado. Havia programas de desenvolvimento. Havia esperança. Júlia, a garçonete que tinha dito aquelas 3 palavras, foi uma das que mais se surpreendeu. A gerente Patrícia tinha sido demitida. E o novo gerente, Paulo, promovido de dentro da equipe, era completamente diferente. Tratava todos com respeito. Ouvia, valorizava, liderava com humanidade. Um mês depois das mudanças, Fernando voltou à primeira loja. De novo disfarçado. De novo como cliente comum. A diferença era visível. A loja estava impecável, limpa, organizada. Os funcionários sorriam, faziam contato visual, conversavam com os clientes. Havia vida, havia energia, havia alegria. Fernando pediu um café. Júlia estava no balcão. Ela não o reconheceu, apenas sorriu. Bom dia. O que vai querer? Um café. Médio. Mais alguma coisa? Temos pão de queijo fresquinho. Acabou de sair do forno. Então me dá um pão de queijo também. Ótima escolha. São R$10. Fernando pagou. Pegou a comanda e foi sentar. Júlia trouxe o café e o pão de queijo, sorrindo. Aproveite. Qualquer coisa é só chamar. Obrigado. Posso te fazer uma pergunta? Claro. Você trabalha aqui há quanto tempo? 2 anos e meio. Por quê? E você gosta? Júlia sorriu. Um sorriso genuíno. Sabe que agora eu gosto? Mudou muito. O gerente novo é incrível. Trata a gente super bem. O salário aumentou. Tem oportunidades de crescer. Está muito melhor. E que bom. E o dono? Como ele é? Júlia pensou. Sabe, eu nunca vi ele. Mas ouvi dizer que ele mudou. Que ele percebeu que estava fazendo errado. E que está consertando. E eu acredito. Porque as mudanças são reais. Não é só conversa. É ação. E isso faz toda a diferença. Fernando sentiu lágrimas nos olhos. Obrigado. Obrigado por me contar. De nada. Aproveite seu café. Júlia saiu. E Fernando ficou ali, tomando o café, comendo o pão de queijo e sentindo algo que não sentia há muito tempo. Orgulho. Orgulho real. Não de números. Não de lucro. Mas de ter feito a coisa certa. De ter mudado. De ter consertado. 3 palavras tinham quebrado ele. Não gostou? Sai. Mas a mudança que essas 3 palavras tinham provocado estava reconstruindo ele. E reconstruindo a empresa. E reconstruindo vidas. Quando saiu da loja, Fernando não foi direto para o carro. Ficou na calçada, olhando para a fachada, para o movimento, para as pessoas entrando e saindo, sorrindo, satisfeitas. E pensou, isso é o que importa. Não o dinheiro, não o sucesso, mas o impacto. As vidas, as pessoas. Pegou o celular, ligou para Márcia. Oi, amor. Quer jantar hoje? Eu prometo. Sem trabalho, sem celular. Só eu e você. Márcia riu. Promete mesmo? Prometo. E dessa vez eu vou cumprir. Então tá bom, te amo. Eu também te amo. Desligou. Entrou no carro. E dirigiu para casa. Não para o escritório, para casa. Porque tinha aprendido algo fundamental. Trabalho é importante. Sucesso é importante. Dinheiro é importante. Mas nada disso importa se você perde sua humanidade no processo. Se você esquece das pessoas. Se você se torna frio, distante, vazio. Fernando tinha quase perdido tudo. Quase se tornado um monstro. Um empresário sem alma. Mas 3 palavras de uma garçonete cansada tinham salvado ele. Tinham acordado ele. Tinham mostrado a verdade. E agora,
Ele estava reconstruindo, não apenas a empresa, mas a si mesmo, sua humanidade, sua alma. E isso, no final, era o que realmente importava. 6 meses se passaram desde aquela manhã em que Fernando ouviu as 3 palavras que mudaram tudo. 6 meses de transformação profunda, de reconstrução, de aprendizado. A empresa estava diferente, completamente diferente. A rotatividade de funcionários tinha caído 70%. Antes, era comum ter funcionários saindo toda semana. Agora, as pessoas ficavam, porque queriam, porque se sentiam valorizadas, porque viam futuro. As reclamações no RH tinham diminuído 90%. E as poucas que surgiam eram tratadas imediatamente, com seriedade, com respeito, sem varrer para debaixo do tapete. O atendimento tinha melhorado drasticamente. Clientes elogiavam, nas redes sociais, nas avaliações online, pessoalmente. Melhor café da cidade, atendimento impecável, funcionários sempre sorridentes. E o mais surpreendente, o lucro tinha aumentado, não diminuído, aumentado, 23% em 6 meses, porque funcionários felizes trabalham melhor, atendem melhor, cuidam melhor, e clientes percebem, e voltam, e recomendam, e a empresa cresce. Fernando tinha provado algo que muitos empresários não acreditam. Humanidade e lucro não são opostos, são complementares, um alimenta o outro. Mas a transformação não tinha sido fácil, não tinha sido rápida, e não tinha sido sem resistência. Houve gerentes que não se adaptaram à nova cultura, que continuavam tratando funcionários como números, que resistiam às mudanças. Fernando teve que demitir mais 15 pessoas, não por prazer, mas por necessidade, porque não podia permitir que a velha cultura contaminasse a nova. Houve acionistas que venderam suas ações, que não acreditavam na nova direção, que achavam que Fernando tinha enlouquecido. Empresa não é ONG, diziam. Você vai quebrar. Mas Fernando manteve o curso, porque sabia que estava certo, porque via os resultados, porque sentia a diferença. E houve momentos de dúvida, momentos em que Fernando questionava se estava fazendo a coisa certa, se não estava sendo ingênuo, se não estava colocando a empresa em risco. Mas sempre que a dúvida vinha, ele lembrava de Júlia, das 3 palavras, do vazio que tinha sentido, e sabia que não podia voltar atrás, não podia voltar a ser aquele homem, aquele empresário sem alma. Naquele sábado de setembro, Fernando estava em casa. Pela primeira vez em anos, tinha tirado o fim de semana livre, sem trabalho, sem reuniões, sem e-mails, apenas tempo com Márcia. Os 2 estavam na cozinha, preparando o almoço juntos, conversando, rindo, conectados. Você está diferente, Márcia disse cortando legumes. Mais leve, mais presente, mais... você. Eu me sinto diferente. Me sinto vivo de novo, como se tivesse acordado de um sono longo. Eu estou orgulhosa de você, do que você fez, do que você está fazendo. Não é fácil mudar, especialmente depois de tanto tempo. Mas você conseguiu. Eu não consegui sozinho. Você me ajudou, me apoiou, mesmo quando eu não merecia. Obrigado. Márcia beijou o marido. Sempre vou te apoiar, quando você está sendo a melhor versão de si mesmo. O celular de Fernando tocou. Ele olhou. Era Rodrigo. Hesitou. Era sábado. Tinha prometido não trabalhar, mas algo no tom da ligação o fez atender. Rodrigo, tudo bem? Senhor Fernando, desculpa ligar no sábado, mas tem uma situação. Preciso da sua opinião. O que aconteceu? É sobre a loja de Campinas, lembra? Aquela que estava com problemas há 6 meses. Lembro. Trocamos a gerente. Promovemos a Sandra. Como está? Está ótima. Números excelentes, equipe motivada. Mas tem uma coisa. A Sandra me ligou, contou uma história, e eu acho que você precisa saber. Que história? Tem uma funcionária lá, Carla. Trabalha há 3 anos. Sempre foi boa. Pontual, dedicada, mas nas últimas semanas está diferente. Chegando atrasada, distraída, cometendo erros. A Sandra conversou com ela e descobriu o motivo. Qual? O filho dela. Tem 8 anos. Está doente. Leucemia.
Precisa de tratamento, quimioterapia, mas o plano de saúde não cobre tudo. E ela não tem dinheiro para pagar o resto. Está desesperada, trabalhando 2 empregos, mas mesmo assim não está conseguindo. E o filho está piorando. Fernando sentiu o coração apertar. E a Sandra quer saber o que fazer. Ela quer ajudar, mas não sabe se pode, se a empresa permite, se você permite. Então me ligou, e eu estou ligando para você. Fernando não hesitou. Diz para a Sandra que a empresa vai cobrir todo o tratamento, tudo que o plano não cobrir. A gente paga. Sério, senhor Fernando, isso pode custar muito. Tratamento de câncer é caro. Não importa. A Carla é nossa funcionária. Trabalha há 3 anos, é dedicada. E o filho dela está doente. A gente vai ajudar, ponto final. E se outros funcionários souberem e pedirem ajuda também, então a gente ajuda também. Rodrigo, a gente tem dinheiro, muito dinheiro. E dinheiro serve para quê? Para acumular? Para ficar parado no banco? Ou para fazer diferença? Para ajudar? Para salvar vidas? Rodrigo ficou em silêncio. Depois disse, a voz emocionada: Obrigado, senhor Fernando. A Sandra vai ficar muito feliz. E a Carla vai poder salvar o filho. Não precisa agradecer. É o certo a fazer. E Rodrigo, cria um fundo. Fundo de emergência para funcionários. Para situações como essa. Doenças, acidentes, emergências. A gente vai ajudar. Sempre. Vou criar. Obrigado, senhor Fernando. Desligou. Márcia estava olhando para ele, sorrindo, com lágrimas nos olhos. Você ouviu? Ouvi. E estou tão orgulhosa de você. Tão orgulhosa. Eu só fiz o certo. Mas nem todo mundo faz. A maioria não faz. Mas você fez. E isso faz toda a diferença. Na segunda-feira, Fernando foi até Campinas. Queria conhecer Carla. Queria ver com os próprios olhos. Chegou na loja. Sandra, a gerente, estava esperando. Ela tinha 32 anos. Tinha sido promovida de atendente para gerente 6 meses atrás. E estava fazendo um trabalho incrível. Senhor Fernando, que surpresa! Não sabia que vinha. Oi, Sandra. Vim sem avisar. Queria conversar com você. E com a Carla. A Carla está no fundo, preparando os pedidos, vou chamá-la. Não, vou até lá, quero ver a loja. Quero ver como está. Andaram pela loja. Estava impecável. Limpa, organizada. Funcionários sorrindo. Clientes satisfeitos. Movimento bom. Você está fazendo um ótimo trabalho, Sandra. Obrigada, senhor Fernando, eu tento. Tento tratar a equipe como eu gostaria de ser tratada. Com respeito, com humanidade. E funciona. Eles trabalham melhor, são mais felizes. E os clientes percebem. Você aprendeu isso onde? Sandra sorriu. Aprendi com você. Com as mudanças que fez. Com a nova cultura. Você mostrou que é possível ser um bom líder e um bom ser humano ao mesmo tempo. E eu estou tentando seguir esse exemplo. Fernando sentiu orgulho. Orgulho real. Porque não era apenas sobre ele. Era sobre criar uma cultura, um movimento, uma transformação que ia além dele. Chegaram no fundo. Carla estava lá, preparando sanduíches. Tinha uns 35 anos. Magra, olheiras profundas, mãos tremendo levemente. Carla, Sandra chamou. Tem alguém aqui que quer falar com você. Carla virou. Viu Fernando. Não o reconheceu. Oi, posso ajudar? Fernando estendeu a mão. Oi, Carla. Meu nome é Fernando. Fernando Oliveira. Sou o dono da empresa. Carla ficou pálida. O dono? Senhor Fernando? Eu não sabia. Desculpa. A loja está uma bagunça. Eu devia ter... Calma. Não vim reclamar. Vim conversar. A Sandra me contou sobre seu filho, sobre a doença, sobre o tratamento. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Carla. Senhor Fernando, eu sinto muito. Eu sei que tenho chegado atrasada, que tenho cometido erros, mas é que meu filho, ele está tão doente e eu não sei o que fazer. Eu trabalho 2 empregos, mas não é suficiente. O tratamento é muito caro e eu não conseguiu continuar. Apenas chorou. Fernando colocou a mão no ombro dela. Carla, escuta, a empresa vai cobrir todo o tratamento, tudo que o plano não cobrir.
Você não precisa se preocupar com dinheiro. Precisa se preocupar em cuidar do seu filho. Carla olhou para ele, incrédula. O quê? O senhor vai pagar? Vou. A empresa vai. Você é nossa funcionária. Trabalha há 3 anos. É dedicada. E seu filho precisa de ajuda. Então a gente vai ajudar. Carla caiu de joelhos, chorando. Não de tristeza, de alívio, de gratidão, de esperança. Obrigada, obrigada, obrigada. O senhor não sabe o que isso significa. Meu filho vai poder se tratar, vai poder viver. Obrigada. Fernando a ajudou a se levantar. Não precisa agradecer, é o certo a fazer. E mais uma coisa, você vai largar o 2º emprego. Vai focar em cuidar do seu filho e do tratamento. E a gente vai manter seu salário integral. Tá bom? Mas eu não vou estar trabalhando. Como vou receber salário? Porque você precisa, porque seu filho precisa. E porque a gente pode. Então vai receber, sem discussão. Carla abraçou Fernando, forte, chorando. Obrigada, muito obrigada. O senhor é um anjo de verdade. Fernando saiu da loja com o coração cheio de gratidão, de propósito, de significado, porque aquele momento, aquela mulher chorando de alívio porque o filho ia poder se tratar, era o que importava. Era por isso que ele tinha mudado. Era por isso que valia a pena. Nos meses seguintes, a história de Carla se espalhou, pela empresa, pelos funcionários, e algo incrível aconteceu. Outros funcionários começaram a se abrir, a contar suas histórias, suas dificuldades, seus problemas. Tinha o João, atendente em São Paulo, que estava prestes a perder a casa porque não conseguia pagar o aluguel. A empresa ajudou. Pagou 3 meses de aluguel. Deu tempo para ele se organizar. Tinha a Fernanda, gerente no Rio, que tinha uma filha com deficiência que precisava de tratamento especializado. A empresa cobriu todo o tratamento. Tinha o Carlos, barista em Belo Horizonte, que queria fazer faculdade, mas não tinha dinheiro. A empresa pagou, bolsa integral, e assim por diante. Dezenas de histórias, dezenas de vidas transformadas. Não porque Fernando era santo, não porque a empresa era ONG, mas porque tinham entendido algo fundamental. Cuidar das pessoas é bom negócio, é investimento, é o certo a fazer. E os resultados? Os resultados falavam por si. Em 1 ano, a empresa tinha crescido 40%. Não em número de lojas, mas em faturamento, em satisfação de clientes, em reputação. Tinha se tornado referência, em gestão humanizada, em responsabilidade social, em fazer negócios com alma. Revistas de negócios faziam matérias. Como uma rede de cafeterias revolucionou a gestão de pessoas. Universidades convidavam Fernando para palestras. O empresário que colocou a humanidade acima de lucro, e lucrou mais. Mas Fernando não fazia por reconhecimento. Fazia porque era certo, porque tinha aprendido, porque tinha mudado. 1 ano e meio depois daquela manhã fatídica, Fernando estava na primeira loja de novo. Era aniversário. 24 anos desde a abertura. Tinha organizado uma festa para todos os funcionários, de todas as lojas. Alugou um espaço grande, comida, música, celebração. E no meio da festa, Fernando subiu ao palco. Pediu a atenção de todos. Boa noite a todos, obrigado por estarem aqui. Obrigado por fazerem parte dessa jornada, dessa família. Aplausos. Hoje faz 24 anos que abri a primeira loja. Naquele tempo era só eu. Depois veio mais um funcionário. Depois mais um. E hoje somos 2.000. 2.000 pessoas. 2.000 histórias. 2.000 vidas. E eu quero pedir desculpas. Desculpas porque por muito tempo eu não vi vocês. Não vi as histórias. Não vi as vidas. Eu vi apenas números, recursos, ferramentas para gerar lucro. A sala ficou em silêncio. Mas há 1 ano e meio algo aconteceu. Algo que mudou tudo. Eu visitei uma loja, disfarçado, como cliente, e conversei com uma funcionária. E ela me disse 3 palavras. 3 palavras que me quebraram, que me acordaram, que me transformaram. Fernando olhou para o canto da sala, onde Júlia estava. Ela não sabia. Não sabia que tinha sido ela, que tinha sido aquela conversa.
que tinha sido aquelas 3 palavras. Ela me disse: "Não gostou? Sai." E aquelas 3 palavras revelaram tudo. Revelaram a cultura que eu tinha criado, a frieza, o distanciamento, a desumanização. E naquele momento eu decidi que ia mudar, que ia fazer diferente, que ia recuperar o que tinha perdido, minha humanidade, minha alma. E vocês me ajudaram, vocês me ensinaram, vocês me mostraram que empresa não é apenas sobre lucro, é sobre pessoas, é sobre conexão, é sobre fazer diferença. Lágrimas escorriam pelo rosto de Fernando. Então, obrigado. Obrigado por me darem uma segunda chance. Obrigado por acreditarem. Obrigado por fazerem parte dessa transformação. E eu prometo que vou continuar cuidando, valorizando, respeitando, porque vocês merecem, porque é o certo, porque é quem eu quero ser. A sala explodiu em aplausos, pessoas chorando, pessoas se abraçando, pessoas celebrando. E Júlia, no canto, finalmente entendeu. Entendeu que tinha sido ela, que tinha sido aquela conversa, que tinha sido aquelas 3 palavras. Ela se aproximou do palco. Fernando desceu. Os dois se olharam. Era eu? Júlia perguntou. Fui eu que disse aquelas palavras? Foi, você lembra? Lembro. Lembro daquele dia. Daquele cliente que fez perguntas estranhas. Era você? Era. E eu mudei você. Mudei tudo. Mudou. Você me mostrou a verdade. Me acordou. Me salvou. Júlia começou a chorar. Eu não sabia. Não fazia ideia. Eu só estava cansada, frustrada. E desabafei. Não pensei que... Você não precisa pensar. Você só precisa ser você. Autêntica, verdadeira. E foi isso que me salvou. Sua autenticidade, sua verdade. Os dois se abraçaram. E naquele momento Fernando soube. Soube que tinha valido a pena. Cada lágrima, cada dificuldade, cada mudança. Porque tinha se transformado. Tinha se tornado um homem melhor. Um empresário melhor. Um ser humano melhor. E tudo tinha começado com 3 palavras. 3 palavras de uma garçonete cansada. 3 palavras que tinham congelado ele. Que tinham quebrado ele. Que tinham salvado ele. Não gostou? Sai. Palavras que revelaram a verdade. Que provocaram a mudança. Que transformaram vidas. E Fernando era grato. Eternamente grato por aquele momento. Por aquelas palavras. Por aquela garçonete. Porque ela tinha lhe dado o maior presente de todos. Não dinheiro, não sucesso, não reconhecimento, mas verdade, consciência, humanidade. E isso, no final, era tudo que realmente importava. 5 anos se passaram desde aquela manhã que mudou tudo. 5 anos de transformação contínua, de crescimento, de aprendizado, de humanidade recuperada. Fernando agora tinha 52 anos. Alguns fios grisalhos a mais, algumas rugas ao redor dos olhos, mas havia algo diferente nele, algo que não tinha antes. Paz, paz verdadeira, aquela que vem de viver alinhado com seus valores, de fazer o que é certo, de importar-se de verdade. A empresa tinha crescido, não apenas em números, mas em significado. Agora eram 120 lojas, 3.000 funcionários, faturamento de 200 milhões por ano. Mas o mais importante, tinha se tornado referência nacional em gestão humanizada. O programa de assistência a funcionários tinha se expandido. Não era mais apenas para emergências médicas. Agora incluía bolsas de estudo, auxílio moradia, apoio psicológico, creche para filhos de funcionários e até um fundo de microcrédito para quem queria empreender. E os resultados superavam qualquer expectativa. A rotatividade de funcionários era de apenas 8% ao ano. A média do setor era 40%. As pessoas não saíam, porque não queriam, porque se sentiam valorizadas, porque tinham propósito. A satisfação dos clientes estava em 97%, recorde absoluto, porque funcionários felizes atendem melhor, sorriem mais, se importam mais. E o lucro tinha dobrado, provando definitivamente que humanidade e rentabilidade não são opostos, são aliados. Mas para Fernando,
O maior resultado não estava nos números. Estava nas histórias, nas vidas transformadas, nas pessoas que tinham encontrado não apenas um emprego, mas uma família, um propósito, uma esperança. Como a história de Carla. Seu filho tinha se curado, completamente. Depois de 2 anos de tratamento intensivo, pago integralmente pela empresa, o menino estava em remissão, saudável, feliz, vivo. E Carla tinha voltado a trabalhar, não porque precisava, mas porque queria, porque amava o que fazia, porque era grata. Como a história de João, que tinha conseguido se estabilizar financeiramente. Tinha saído do aluguel, comprado uma casa pequena, simples, mas sua, e agora trabalhava como gerente, liderando com a mesma humanidade que tinha recebido. Como a história de Carlos, que tinha se formado em administração, com a bolsa paga pela empresa, e agora era gerente regional, responsável por 15 lojas, liderando com excelência, com humanidade, com gratidão, dezenas de histórias, centenas, cada uma única, cada uma especial, cada uma provando que investir em pessoas não é custo, é o melhor investimento que existe. Naquela terça-feira de abril, Fernando estava fazendo algo que fazia toda semana há 5 anos, visitando uma loja, não disfarçado mais. Agora ia como ele mesmo, mas não como chefe distante, como alguém que se importava, que queria ouvir, que queria aprender. Estava na loja de Curitiba, uma das mais novas, aberta há 6 meses, conversando com a equipe, perguntando como estavam, se precisavam de algo, se tinham sugestões. Uma das atendentes, Beatriz, levantou a mão, tímida. Senhor Fernando, posso fazer uma pergunta? Claro, Beatriz, pode falar. É verdade, a história que a gente ouve, sobre como o senhor mudou, sobre as 3 palavras? Fernando sorriu. É verdade, toda verdade. E a funcionária, a que disse as palavras, o que aconteceu com ela? A Júlia, ela está ótima, é gerente agora, de uma das lojas mais importantes em São Paulo, e é uma das melhores líderes que temos. E o senhor não ficou bravo com ela por ter dito aquilo? Bravo? Não, fiquei grato, porque ela me disse a verdade, uma verdade que eu precisava ouvir, uma verdade que me salvou. Beatriz pensou. Depois disse, sabe, senhor, Fernando, quando eu entrei aqui há 3 meses eu não acreditava. Achava que era propaganda, que era mentira, que nenhuma empresa realmente se importava com funcionários. Mas depois de 3 meses, eu acredito, porque vejo, todo dia, o respeito, o cuidado, a humanidade. E isso faz toda a diferença. Obrigado, Beatriz. Isso significa muito para mim. Mas não sou só eu. São todos os gerentes, todos os funcionários, todos que acreditaram, que abraçaram a mudança, que escolheram fazer diferente. Depois da visita, Fernando foi para o hotel. Tinha uma reunião no dia seguinte com investidores, mas antes ligou para Márcia. Oi, amor, como foi o dia? Foi bom. E o seu? Ótimo. Visitei a loja de Curitiba, conversei com a equipe. São incríveis, dedicados, felizes. Você está feliz, Fernando? A pergunta pegou ele de surpresa. Estou. Muito. Por quê? Porque eu vejo a diferença em você. Você sorri mais, ri mais, está mais leve, mais presente, mais vivo. Eu me sinto vivo, pela primeira vez em anos, porque estou fazendo o que importa, não apenas ganhando dinheiro, mas fazendo diferença, impactando vidas. E isso dá sentido a tudo. Eu estou orgulhosa de você, muito orgulhosa, do homem que você se tornou, do líder que você se tornou, do ser humano que você sempre foi, mas que tinha se perdido. Eu não teria conseguido sem você, sem seu apoio, sem sua paciência, sem seu amor. Obrigado. Eu te amo, Fernando. Eu também te amo, muito. No dia seguinte, a reunião com investidores foi diferente de todas as outras, porque Fernando não falou apenas de números, falou de pessoas, de histórias, de impacto. Senhores, ele começou, vocês estão aqui porque querem investir em uma empresa lucrativa. E eu entendo. Lucro é importante, mas quero que vocês entendam algo. Esta não é uma empresa comum.
Esta é uma empresa com alma, com propósito, com humanidade. Mostrou slides, não apenas de faturamento e lucro, mas de histórias. De Carla e seu filho curado, de João e sua casa própria, de Carlos e sua formatura, de dezenas de outros. Estes são nossos resultados reais, não apenas dinheiro, mas vidas transformadas. E é isso que faz esta empresa valer a pena. É isso que faz o lucro ter significado. Um dos investidores, Sr. Augusto, um homem de 60 anos, duro, cético, levantou a mão. Sr. Fernando, com todo respeito, isso é muito bonito, mas investidores querem retorno financeiro, não histórias emocionantes. Eu entendo, Sr. Augusto, e vou te dar retorno financeiro. Em 5 anos dobramos o lucro. Dobramos. Enquanto investíamos milhões em programas sociais, enquanto aumentávamos salários, enquanto cuidávamos de pessoas, porque pessoas cuidadas trabalham melhor, atendem melhor, geram mais lucro. É investimento, não custo. Mas e se a economia piorar? E se vier uma crise, vocês vão continuar com esses programas? Sim, porque não são extras, são essenciais, são o que nos diferencia, são o que faz funcionários ficarem, clientes voltarem, empresa crescer. Então sim, vamos continuar, sempre. Sr. Augusto ficou em silêncio. Depois disse, sabe, Sr. Fernando, eu sou investidor há 30 anos. Já investi em centenas de empresas e nunca vi um CEO falar assim, com tanta convicção, com tanta humanidade. E sabe o que isso me diz? Que você acredita, de verdade. E quando um líder acredita, a empresa vai longe, muito longe. Então eu estou dentro. Quero investir. Os outros investidores concordaram. Todos. 100% de adesão. Depois da reunião, Fernando saiu do prédio. Era fim de tarde. O sol estava se pondo, pintando o céu de laranja e rosa. Lindo. Pegou o celular. Ligou para Júlia. Oi, Júlia. Tudo bem? Senhor Fernando, oi, tudo ótimo. E o senhor? Ótimo também. Acabei de sair de uma reunião com investidores e estava pensando em você, em como tudo começou, com aquelas 3 palavras. Júlia riu. Eu ainda não acredito que aquilo mudou tudo, que eu mudei tudo. Você mudou mais do que você imagina. Não só a empresa, mas eu, minha vida, meu casamento, minha forma de ver o mundo. Sabe, Sr. Fernando, às vezes eu penso, e se eu não tivesse falado? E se eu tivesse ficado quieta? Tudo seria diferente. Seria muito diferente. Mas você falou. Você teve coragem de dizer a verdade. E isso salvou tudo. Salvou a empresa. Salvou milhares de empregos. Salvou a mim. Eu só fiz o que senti. Não pensei que... E é exatamente isso. Você foi autêntica, verdadeira. E autenticidade transforma sempre. Obrigada, Sr. Fernando, por me ouvir, por mudar, por fazer diferença. Eu que agradeço, por me acordar, por me mostrar a verdade, por me dar uma segunda chance. Desligaram, e Fernando ficou ali, na calçada, olhando para o céu, pensando. Pensava em como a vida era estranha, como um momento, uma conversa, 3 palavras. Podiam mudar tudo. Não gostou? Sai. Palavras que tinham congelado ele, que tinham quebrado ele, mas que também tinham salvado ele. Porque às vezes a verdade dói, machuca, incomoda, mas é exatamente o que precisamos ouvir para acordar, para mudar, para crescer. Naquela noite, Fernando jantou com Márcia, em um restaurante simples, não caro, não sofisticado, apenas bom, aconchegante, com comida caseira. Sabe, Fernando disse segurando a mão de Márcia, eu estava pensando em como eu era, há 5 anos, frio, distante, obcecado com trabalho, e em como eu sou agora. E a diferença é enorme. Você mudou, completamente. E sabe o que é mais louco? Eu achava que era feliz. Achava que sucesso e dinheiro eram suficientes, mas não eram. Eu estava vazio, perdido, sozinho. E agora? Agora eu sou feliz, de verdade, porque tenho propósito, porque faço diferença, porque me importo. E isso vale mais que todo o dinheiro do mundo.
Eu sempre soube que você era um homem bom. Só precisava lembrar disso. E você me ajudou. Ficou comigo, mesmo quando eu não merecia. Obrigado. Sempre vou ficar, porque eu te amo. O homem que você é, o homem que você se tornou. 3 meses depois, Fernando fez algo que vinha planejando há 1 ano. Criou uma fundação, Instituto Café do Fernando, dedicado a ajudar jovens de comunidades carentes a entrarem no mercado de trabalho. A fundação oferecia cursos gratuitos, de atendimento ao cliente, de barista, de gestão, e depois garantia emprego, nas lojas da rede, ou em empresas parceiras. No primeiro ano, a fundação formou 200 jovens, todos empregados, todos com futuro, todos com esperança. E Fernando não parou por aí. Começou a falar, em universidades, em eventos, em conferências, compartilhando sua história, sua transformação, sua jornada. Eu era um empresário de sucesso, ele dizia, rico, poderoso, mas vazio. Até que um dia, ouvi 3 palavras que mudaram tudo. Não gostou? Sai. E aquelas 3 palavras me mostraram a verdade. Me mostraram que eu tinha perdido minha humanidade, que tinha me tornado exatamente o tipo de empresário que eu desprezava quando comecei. Mas eu mudei, e vocês também podem. Não importa onde estão, não importa o que fizeram, sempre dá para mudar, sempre dá para fazer diferente, sempre dá para recuperar sua humanidade. E quando você faz isso, quando você coloca pessoas acima de lucro, quando você lidera com humanidade, algo mágico acontece. Você não perde dinheiro, você ganha mais, porque funcionários felizes trabalham melhor, clientes satisfeitos voltam, e a empresa cresce. Mas mais importante que isso, você se torna um ser humano melhor. Você vive com propósito, com significado, com paz. As palestras viraram livro. 3 palavras que mudaram tudo. A jornada de um empresário em busca de humanidade. Best-seller. Vendeu 500 mil de cópias. Inspirou milhares de empresários a mudarem, a fazerem diferente. E Fernando doou todo o lucro para a fundação, para ajudar mais jovens, para fazer mais diferença. 7 anos depois daquela manhã fatídica, Fernando estava na primeira loja de novo. Era um sábado, dia especial, aniversário de 26 anos da loja. Mas não era uma festa comum, era um encontro de todos que tinham feito parte da jornada. Funcionários antigos, novos, clientes fiéis, parceiros, amigos. E no centro de tudo, uma placa, nova, brilhante, com uma inscrição. Não gostou? Sai. 3 palavras que transformaram uma empresa. Em memória de uma conversa que mudou tudo. Júlia estava lá, ao lado de Fernando. Os dois olhando para a placa. Ainda não acredito que você colocou isso aqui, Júlia disse rindo. Por que não? É a verdade. É o que nos transformou. É o que nos lembra todo dia de nunca voltar a ser o que éramos. Mas não é estranho? Colocar uma frase negativa? Não é negativa. É verdadeira. É real. E verdade, mesmo quando dói, é o que nos salva. A festa foi linda, comida, música, histórias, risadas, lágrimas, conexão. E no final Fernando subiu em uma cadeira, pediu atenção. Pessoal, obrigado por estarem aqui. Obrigado por fazerem parte dessa jornada, dessa família. Hoje faz 7 anos que eu ouvi 3 palavras que mudaram minha vida. Não gostou? Sai. Palavras ditas por uma funcionária cansada, frustrada, que estava apenas desabafando, mas que me acordaram, que me mostraram a verdade, que me salvaram. E desde então tudo mudou. Eu mudei, a empresa mudou, e milhares de vidas mudaram. Não porque eu sou especial, não porque eu sou herói, mas porque eu escolhi. Escolhi ouvir, escolhi mudar, escolhi fazer diferente. E vocês também escolheram. Escolheram acreditar, escolheram abraçar a mudança. Escolheram fazer parte dessa transformação. Então, obrigado. Do fundo do coração. Obrigado por me darem uma segunda chance. Obrigado por provarem que humanidade e negócios não são opostos. Obrigado por serem quem vocês são. Aplausos. Fortes, longos, emocionados.
E Fernando desceu. Abraçou Júlia, abraçou Márcia, abraçou dezenas de pessoas. Cada abraço significando algo. Gratidão, conexão, amor. Naquela noite em casa, Fernando não conseguiu dormir. Não de ansiedade, não de preocupação, mas de gratidão, de plenitude, de paz. Levantou, foi até a varanda, olhou para a cidade, para as luzes, para as pessoas lá embaixo, cada uma com sua história, seus sonhos, suas lutas, e pensou: eu poderia ter perdido tudo. Poderia ter continuado sendo aquele homem frio, distante, vazio. Poderia ter destruído a empresa, meu casamento, minha vida. Mas não destruí, porque ouvi, porque mudei, porque escolhi diferente. E agora, 7 anos depois, tenho tudo. Não apenas dinheiro, não apenas sucesso, mas propósito, significado, conexão, amor, paz. E tudo começou com 3 palavras. 3 palavras de uma garçonete cansada. 3 palavras que me congelaram, que me quebraram, que me salvaram. Pegou o celular, abriu as notas e escreveu. Não para publicar, não para compartilhar, apenas para si mesmo, para lembrar. 3 palavras mudaram minha vida. Não gostou? Sai. Mas 3 outras palavras definem quem eu me tornei. Eu me importo. E é isso que faz toda a diferença. Não o dinheiro, não o sucesso, mas importar-se, de verdade, com as pessoas, com as histórias, com as vidas. Porque no final, quando tudo passar, quando o dinheiro acabar, quando o sucesso desvanecer, o que fica são as conexões, as vidas que tocamos, a diferença que fizemos. E eu fiz diferença. Não porque sou especial, mas porque escolhi. Escolhi ouvir, escolhi mudar, escolhi importar-me. E essa escolha salvou tudo. Salvou a empresa, salvou meu casamento, salvou milhares de empregos, salvou a mim. Então obrigado, Júlia, por aquelas 3 palavras, por aquela verdade dolorosa, por aquele momento que mudou tudo. Você me salvou, e eu sou eternamente grato. Salvou a nota, guardou o celular, e ficou ali, na varanda, olhando para a cidade, sentindo a brisa, vivendo o momento. E pela primeira vez em sua vida, Fernando Oliveira se sentiu completo. Não porque tinha tudo, mas porque tinha o que importava: propósito, conexão, humanidade, amor. E isso, no final, era tudo que realmente valia a pena.